Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 8 de março de 2025. Tropas russas abandonadas se rendem em Pokrovsk. Quero convidá-los, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com as suas redes sociais, façam seus comentários. Quero convidar você que assiste e não é inscrito, inscreva-se, aqui você vê a verdade. E vai nos acompanhar até o fim dessa guerra, até a negociação de paz, sabendo tudo o que se passa, mas do ponto de vista sem propaganda ideológica de nenhum lado. Mostramos apenas a verdade do que acontece. Obrigado, conto com você inscrito no canal. Quero também convidar, assistam o segundo vídeo que em Kursk a situação mudou muito. A Ucrânia continua controlando, mas combates violentos que poderão tender a alguma mudança de posição, talvez para a Rússia, não tenho certeza, mas assistam que é interessante vocês verem o que está acontecendo, que Kursk é uma província da Rússia tomada pela Ucrânia, parte dela. E também falo também sobre a nova ordem mundial, que no meu último vídeo das 16 horas. Eu conto com você também para assistir a esses vídeos. Bom, voltando ao assunto aqui, Pokrovsk. Tropas russas isoladas, sem saída, cercadas, abandonadas pelos seus comandantes ali na região de Pokrovsk, mais especificamente ao redor de Udashne. Talvez vocês ouçam alguém falar Udachne, porque em ucraniano e mesmo em russo a pronúncia correta é Udachne. Na transliteração é U-D-A-C-H-N-E. Eu falo mais aportuguesado que fica mais fácil de vocês entenderem. Então, Udachne, né? Então, essas tropas se viram presas enquanto as forças ucranianas apertaram seu controle ao redor delas. Um por um, soldados acabaram saindo dos seus abrigos, não para lutar, mas para se render em massa, marcando mais uma indicação russa de que a maré está mudando no campo de batalha. Perdão, talvez eu escrevi maré no meu roteiro, mas não seja maré, né? Aqui não tem mar, então seria vento. O vento está mudando no campo de batalha. Pokrovsk, que muita pressão russa existia, Pokrovsk, na realidade, os ucranianos mudaram os ventos ali e eles estão empurrando os russos de volta. O objetivo das forças ucranianas nesta área é garantir e consolidar o controle sobre o resto do cinturão de árvores que corre, ele é bem longo, que corre ao longo da ferrovia, né, nessa região. E entre essa ferrovia, ela vai de Pokrovsk a Udashne, e ela era usada, vai continuar sendo usada, né, para a logística ucraniana. Isso ocorre porque nessas posições, a rota de avanço russa, eles tentavam cercar Pokrovsk pelo oeste, e aí não conseguiram, forçou os russos a recuarem em ataques frontais completos, melhorando enormemente a posição defensiva geral para os ucranianos. Para conseguir isto, os ucranianos estão lançaram manobras e operações pequenas, mas direcionadas, tentando alcançar os maiores resultados com o mínimo de esforço ali naquela região. Desta forma, os ucranianos reduziram significativamente as perdas de seus soldados e também equipamentos, permitindo que fossem preservados para futuras operações defensivas ou ofensivas, ou seja, futuros confrontos com o inimigo criminoso russo. Após recapturar previamente a rede de trincheiras no cinturão de árvores ao sul de Udashne, os ucranianos se posicionaram habilmente para negar mais movimentos aos russos, enquanto eliminavam pontos de lançamento crítico para os ataques dos russos. O controle da fortaleza, né, que essa linha poderia ser considerada como uma fortaleza, ao longo da linha de árvores, permitiu que os ucranianos imponham o controle de fogo sobre o ataque russo e as rotas de um eventual
reforço que eles venham mandar, ou seja, tropas reservas em direção ao Dachne ou algum contra-ataque que eles venham fazer para retomar as posições, flanqueando e forçando quaisquer soldados russos sobreviventes a recuar de suas posições, ou seja, a Ucrânia fez um flanqueamento das posições russas. Além disso, soldados, né, melhor, as forças russas ao redor de Pokrovsk estão sofrendo de problemas sistêmicos em geral ali, em todas as vilas onde acontecem combates, relato de sucesso, ou seja, os comandantes militares russos têm feito apenas relatos de sucessos, né? Que em vez de ganhos reais no campo de batalha, ou seja, o que aconteceu, falar dos recuos reais também. Isso levou a uma realidade em que oficiais russos de patente inferior, eles estavam com medo de relatar quaisquer notícia ruim, temendo que os comandantes os enviassem em missões suicidas em retaliação. É importante notar que essa dinâmica entre as tropas russas vai até o topo da escada, pois o alto comando militar russo colocou alta pressão sobre o coronel-general, que é o comandante da área ali, chamado Andrei Mordovitchev, para relatar sucessos russos perto de Pokrovsk, que só contribuiu cada vez mais para relatórios falsos e desinformação. Cada vez mais, sistemas de guerra eletrônica de alta potência dos ucranianos bloquearam o equipamento de mira e bombas Glide russas, drones e rádios, causando problemas de comunicação para os soldados russos. Agora vocês vejam como é cruel o sistema militar russo, né? O sistema militar russo, eles são cruéis, porque eles mandam em missões suicidas, se um oficial não vai bem, eles mandam esse oficial com a sua tropa para missões suicidas, onde é muito difícil sobreviver, ou impossível, ou certamente irá morrer. Então, os oficiais inventavam notícias boas, que eles estavam conquistando, que eles estavam se consolidando no terreno, quando era mentira. Então, sempre eu disse para vocês, quando o pessoal dizia grandes avanços táticos, eu dizia, onde é que estão eles? Eu estou relatando o que acontece, de fato. O meu canal relata, de fato, o que acontece no teatro de operações. Agora, os russos inventam mentiras, então eu tenho muito cuidado. Eu falei algumas coisas sobre Pokrovsk no segundo vídeo, que até convido vocês a assistir. É importante, sobre Kursk, né? Perdão, sobre Kursk. Alguns movimentos que os russos estão fazendo, que a gente vai acompanhar. E já colocaram na propaganda russa. Então, a gente tem que ver, tomar muito cuidado, até ver se isso de fato vai ocorrer. Eu me lembro que em informações antigas, Pokrovsk, eles já estavam dentro da cidade, na periferia, nunca chegaram lá. Em Toretsk já tinham tomado toda a cidade, agora estão sendo enxotados para fora. Então a propaganda russa no mundo inteiro é muito forte. Eles dão um tiro de fuzil lá no teatro de operações, em alguma linha de frente. Os propagandistas aqui no Brasil, na Europa, de uma maneira geral, já estão relatando a vitória da Rússia, deram um tiro de fuzil, né? Então, na realidade, eles funcionam assim. A máquina de propaganda russa é muito forte, né? Então, além disso, né, relatos enganosos de batalha causaram uma completa falta de conscientização entre os soldados russos, que, de uma maneira geral, né, a maioria dos quais nem sabia da manobra de flanqueamento ucraniana, antes que fosse tarde demais. Os comandantes russos enviaram muitos soldados feridos para o Dachne em seu desespero para obter sucesso. Eles achavam erradamente que números iam resolver a situação, mas não. Mandou soldados para morrer de fato. Muitos feridos, como já relatei em outros vídeos. No geral, resultou em muitos soldados russos, inclusive os feridos, ficaram cercados e isolados pelas forças ucranianas. Os ucranianos completaram seu cerco. Operadores de drones voaram sobre posições russas já conhecidas, que foram relatadas pelos drones de reconhecimento. E esses drones que voaram com megafones, ou alto-falantes, né? E pediram para ele, instando os russos que estavam ali a se renderem. E daí que eles notaram que estavam isolados e não tinham mais comandantes. Os comandantes fugiram, foram embora, junto com aqueles que eles julgaram mais imprescindíveis e não falaram nada para eles. Deixaram um número muito grande, mais de uma centena de soldados ali abandonados. E tinha muitos feridos entre eles. Aí
os soldados russos, alguns saíram das posições, seguindo as instruções do drone e seguiram o drone. Mas nem todos fizeram isso. Aí os ucranianos, inclusive esses que as tropas estavam ali próximas dos drones, tinha que vir soldados ucranianos ajudar os russos a subir da trincheira. O cara estava ferido, não conseguia sair daquela trincheira. Não sei nem como é que ia dar um tiro se precisasse. E aí levaram eles para a retaguarda, como prisioneiros de guerra, mas também para serem tratados por médicos e enfermeiros nos hospitais de campanha da Ucrânia. E aí as tropas ucranianas começaram a se mover pelo terreno, naquela linha de árvores, né, na mata ali, e eles encontraram mais soldados russos. Só que esses soldados russos, eles não saíram atrás do drone, devem ter ficado com receio, mas eles vinham rastejando na direção da tropa ucraniana que estava fazendo, vamos dizer assim, a limpeza da área, a limpeza da mata. E aí, quando eles foram se aproximando, os ucranianos notaram que tinha um grupo grande de soldados rastejando, inclusive feridos que eles viam depois, que tinha feridos rastejando. Aí eles gritavam: não atirem, não atirem, nós queremos nos render, salvem nossas vidas, não nos matem. Né? Interessante isso, né? A crueldade russa, né? Que deixou os caras para trás feridos, né? E aí os ucranianos de fato prenderam eles, né? Foram como prisioneiros de guerra. Mas primeiro os feridos foram levados para serem medicados. Estranho, eu acho essa postura russa muito cruel, é uma postura muito bandida, sabe? Mas os ucranianos de fato empurraram, né? E as tropas ali se renderam em massa, todo mundo que estava ali. E após consolidar o controle sobre o cinturão de árvore, fazer a limpeza ali, os ucranianos podem agora, a partir dali, continuar empurrando eles mais para trás. Isso está acontecendo em toda a região de Pokrovsk, que era a região, vamos dizer assim, o bolo da cereja de Putin, que ele queria conquistar e já está sendo empurrado para trás com o seu exército, né? Não vai poder, aquele plano deles de cercar Pokrovsk também, com isso, já era, porque ali era uma das rotas que eles saíram para isso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, deem um like, compartilhem com suas redes sociais, façam seus comentários, que são sempre bem-vindos. Inscrevam-se, se você viu aqui a verdade dos fatos, a verdade que está acontecendo. Conto com você, inscrito no meu canal. Obrigado. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a Ucrânia, Deus abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade.